Olá, povo abençoado de Deus, graça e paz, Senhor Jesus, seja com todos. Seja bem-vindo ao canal Papo Cristão Eduardo dos Souza Oficial. Você está aí nas pregações do Reino de Deus. Hoje eu tenho uma mensagem para o teu coração que Deus me deu para ministrar na Igreja Pentecostal Remidos de Cristo nesse domingo, e que você possa estar sendo abençoado por essa mensagem. Essa mensagem, ela é o poder do Evangelho. Então que você possa estar recebendo com alegria e que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Vamos para o vídeo então, e que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia, não mude de estação, como diz aí. Não fica conversando. Vamos ver uma boa palavra nessa noite. Receba o servo de Deus com as palmas de vitória. Cumprimento a amada igreja do Pastor Jesus, amém? Continue conectado, irmãos, com Deus, aleluia. Vamos continuar conectado com os céus, que os céus fechados se abram nessa noite aqui, e que o reino dele venha mover, aleluia. Que essa noite seja para a glória de Deus, né? Estamos aqui mais uma vez, sou grato a Deus, quero agradecer a Deus pela oração dos irmãos, pela minha família, né? Passei por uns ventos esses tempos aí, mas graças a Deus e a oração dos irmãos da igreja, né? Tudo cessa. Então nós sabemos que tudo passa, irmãos. Não há mal que dure para sempre, mas aí é uma eternidade que nos espera, que nos aguarda, que é o reino celestial. Aleluia. Irmãos, abra comigo a palavra em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e oração. Que nós possamos essa noite estar conectados com o Eterno, porque o reino dele está aqui entre nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Essa palavra tem queimado no meu coração esses dias. Trouxe essa mensagem terça-feira no estudo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouquinho dessa mensagem acerca do Evangelho. Aleluia. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim, irmãos: porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Próximo versículo. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas os justos viverá pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, diante da Tua palavra nós estamos aqui, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo ministrando no nosso coração, Pai. Pai, transmite a Tua mensagem à Tua igreja, para que nós possamos sair daqui todos alimentados, fortalecidos, renovados. Que assim, meu Deus, o Senhor venha fortalecer a Tua igreja, meu Deus, para que nós possamos, meu Deus, reconhecer o que é o verdadeiro Evangelho, Pai. O Evangelho, meu Deus, que não acrescenta dores, aquilo que realmente traz para nós a verdade, a santificação, a pureza, Papai, a qual nós possamos viver, meu Deus, realmente pela fé, Senhor, a qual essa fé está firmada no Senhor, que é o nosso Salvador, Jesus. Assim nós te agradecemos, Papai. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Posso sentar, irmãos, as palmas para você, Jesus, irmãos. Aleluia. Irmãos, eu tenho analisado dentro da igreja, né, ultimamente. A igreja que eu falo não é as paredes, a igreja somos nós. Nós somos o templo de Deus. E o templo de Deus, ele é a morada do Espírito. E a morada do Espírito, ela recebe esse Espírito, por quê? Porque ela creu no Evangelho de Deus. Porque a palavra de Deus fala que o Evangelho é o poder de Deus. Mas Paulo, ele fala: eu não me envergonho desse Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, aquilo que pode mudar a nossa vida é o Evangelho de Cristo. Mas que Evangelho que é esse? Porque hoje a gente vê muitas pessoas pregando coisas terrenas, coisas para essa vida, para essa terra. Mas o Evangelho de Cristo é o Evangelho do Reino. Jesus, quando ele chega nessa terra, ele traz uma mensagem assim: arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino da terra? Não, o reino dos céus. E o reino dos céus está entre nós, porque é a presença de Jesus. Jesus está na casa, irmãos. Jesus está na casa, mas não na casa de tijolos. Ele está na casa de carne e osso, que somos nós. Aleluia. Então nós vemos que Paulo, ele fala que existe um poder nesse Evangelho. E esse poder que salva, é o poder que sara, é o poder que cura, é o poder que restaura vidas. Porque nenhuma outra passagem, nenhum outro livro, nenhuma outra enciclopédia pode trazer a mensagem de salvação a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é como uma espada, ela penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Então essa palavra que Jesus traz é uma palavra de renovo, uma palavra que traz para nós
nós vida e uma vida verdadeira, a qual nós convivemos realmente uma vida espiritual, a qual Ele nos traz. Então nós vemos que o discipulado se inicia com a pregação do Evangelho. Por quê? Porque a fé ela vem de jeito, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando você deixa ela cair no teu coração, ela vai produzir algo maravilhoso. Por quê? Ela vai germinar uma fonte. Rios de águas vivas vão jorrar no seu ventre. E não é um rio, é rios. Porque é uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia. Nós vemos que o reino de Deus, ele está entre nós. Nós precisamos reconhecer esse reino. Por quê? Porque Jesus ele falou assim: Pai, eu oro para que, assim como eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, mas que eles possam estar realmente vivendo realmente como se são pessoas do reino de Deus. Por quê? O evangelho que tem sido pregado hoje, muitas vezes, não digo por todo lugar, mas é um evangelho de coisas terrenas. E nós precisamos focar mais naquilo que é espiritual. O irmão Massal disse aqui hoje, que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são consequências disso. Quando você busca de verdade o reino que está entre nós, as coisas que Deus tem para nos dar são grandes, maravilhosas, fantásticas. Por quê? Porque Ele abençoa os seus filhos com tudo aquilo que Ele tem para nós de melhor. Então, quando nós realmente estamos focados no reino, conectados no reino, o que acontece? As bênçãos vão nos acompanhar onde Ele pisar para os nossos pés, aleluia. Então, nós vemos o quê? Que o reino de Deus, ele fala aqui que o evangelho, aqui no caso, está entre nós, porque ele diz aqui, é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação. Mas nós vemos que o discipulado, irmãos, é importante. Por que o discipulado é importante? Porque Jesus ele deu uma ordem, ele falou que ide fazer o quê? Discípulos, para que nós possamos ser discípulos de Jesus. Nós somos ovelhas do reino, é um só pastor que é Jesus. Deus ele deixou o pastor Serafim para cuidar do rebanho, mas esse rebanho pertence a quem? Ao sumo pastor, que é Jesus Cristo, aleluia. Então nós vemos que é importante isso. Mas quantos evangelhos há na Bíblia, irmãos? Há apenas um evangelho. Apenas um evangelho, escrito por 4 homens, 4 pessoas diferentes. É um evangelho que ele traz uma mensagem de renovo, uma mensagem do reino. Então nós vemos que se há um evangelho, abre comigo, irmão, em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz aí em Gálatas, a palavra de Deus vai dizer para nós. Paulo lidou com essa igreja aqui de Gálatas, que estava passando um processo muito difícil. Por quê? Porque eles estavam tentando introduzir algo que não era o evangelho de Deus. Olha o que diz ali no versículo 1, versículo 6. Maravilha, que tão depressa passasseis daquele que chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Próximo versículo. A qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aleluia. O próximo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Aleluia. Mais um versículo, irmão. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que está escrito, além do que já recebeste, seja anátema, amaldiçoado. Então, aqui eles estavam tentando fazer o quê? Embutir no evangelho salvação por obras, por méritos. Por quê? Ali em Gálatas 5 fala que aqueles judaizantes, aqueles judeus que vieram da circuncisão, que eram judeus que se converteram a Cristo, o que eles faziam? Eles estavam pregando que a salvação também tinha que ter obras. Mas a salvação não é por obras, irmão. A salvação é por graça. Graça é favor imerecido, nós não merecemos nada. Mas Jesus nos concede a graça maravilhosa do reino eterno. Aleluia. Então nós vemos que eles estavam tentando embutir algo. Você tem que se circuncidar. Mas é pela graça. Não, mas se você não se circuncidar, você não vai ser salvo. Mas é pela graça, mas se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. É pela graça, mas se você não fazer isso, você não vai ser salvo. Na verdade, irmão, as obras acompanham a nossa salvação. Se você faz obras boas, dignas realmente de arrependimento na sua vida, são obras porque você foi transformado pela palavra de Deus, pelo Evangelho. O Evangelho transforma vidas. Mas aqui Paulo lida com uma situação difícil. Mas ele fala ali que, eu maravilho que tão depressa vocês passam para o Evangelho. Por que estava passando tão depressa, irmãos? Porque faltava maturidade. A maturidade é algo que vem com o tempo. Mas quanto você mais se relaciona com Deus, mais maduro você fica. E maturidade, irmão, é relacionamento. Maturidade não é frequentar a casa. Não, maturidade é você ter intimidade com Deus todos os dias. Assim você vai amadurecendo. Por
quê? O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria do Espírito Santo, irmãos. Isso é o reino de Deus, irmãos. Então, se o reino de Deus é isso, o que significa? Que não são coisas terrenas que vão nos satisfazer, mas são coisas celestiais, onde Jesus está sentado à direita do Pai, aleluia. É aquilo que satisfaz, que preenche por completo. É nós vivermos um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, aleluia. Então, na verdade, o verdadeiro Evangelho, ele vai ser para quê? Para não agradar a homens, mas para agradar a Deus. Então nós vemos isso. Abra comigo aí no versículo, irmão, versículo 10 de Gálatas, nesse mesmo capítulo, próximo versículo. Assim, olha lá como diz assim: por que persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Próximo versículo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Aleluia. Mais um versículo, irmãos. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo a Paulo traz o Evangelho da graça, o Evangelho salvífico, o Evangelho que realmente coloca nós numa situação onde nós não temos que fazer obra nem para se salvar, mas nós temos que fazer o quê? Falar sim para Jesus: Senhor, eis-me aqui, eu me arrependo dos meus pecados, agora eu quero a minha vida ao Senhor. Aleluia. Então nós vemos o quê? Que o verdadeiro Evangelho, ele é confrontador. Por quê? Ele nos confronta, porque ele aponta o nosso pecado. Ele aponta que nós temos que ter um arrependimento dentro de nós. E aí nós vemos que ao mesmo tempo que ele confronta, ele conforta. Por quê? Porque Jesus está tirando de você algo que você tinha de especial, de tão valoroso nessa terra, e está te dando algo muito melhor, algo muito mais especial. O que é isso? É o reino eterno, meu Deus. Então nós vemos isso nesse Evangelho que Paulo está pregando. Mas ele fala aqui, mas ou procure agradar a homens, se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, a vontade de Deus para nós é que nós façamos o quê? Não agrademos aos homens, mas que nós agrademos a Deus. Porque tudo que nós fazemos tem que ser para quê? Para a glória de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus ela nos confronta. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que Deus ele corrige o que ama e açoita o que tem por filho. A correção de Deus, no princípio, ela parece dura, mas depois no fim você vai ver o tanto que é especial para a sua vida. Porque essa correção nos transforma, ela nos melhora, ela vai cada vez mais gerando em nós o quê? Frutos. Frutos dignos de arrependimento. E como o irmão Marquinhos pregou esses dias aqui, acerca do fruto, a importância de nós produzirmos fruto. Então nós vemos Jesus, ele vinha nessa terra pregando o Evangelho. E aí olha que coisa interessante, né? Jesus ele veio, mas ele foi anunciado por quem primeiro? Por João Batista. Quando João Batista chega, ele prega o quê? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E aí João Batista começa o seu ministério, ele prega, a multidão vem até ele, é batizado para arrependimento do pecado, mas ele fala assim, aquele que vem após mim, ele é muito maior do que eu, a qual eu não sou digno nem desatar as sandálias dos teus pés. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. E esse Espírito Santo, ele quer nos encher, irmão. Por quê? É o Espírito que vai fazer você mudar de vida. É o Espírito que vai transformar a sua vida. Por quê? Se você achar que você, pela tua própria força, você consegue alguma coisa, você não consegue. Se você falar assim, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de me prostituir, porque o irmão, a palavra de Deus está dizendo que é pecado, e você tentar fazer isso com a sua própria força, você não vence isso. Porque o tempo todo a tua carne vai estar ali, bradando, querendo aquilo. Mas se você se encher do Espírito Santo de Deus, irmão, o que vai acontecer? O Espírito Santo te enche por completo, e você não vai ter necessidade mais daquilo. Por quê? Você está cheio da glória, da presença de Deus, aleluia. Então, nós não conseguimos vencer o pecado por nós mesmos. Nós precisamos do Espírito Santo em nós. Nós precisamos se encher do Espírito Santo. E João Batista estava ali pregando, de repente ele vai ter um processo onde ele vai ser preso. Por que ele foi preso? Porque ele denunciou o pecado. Quando ele denunciou o pecado, depois ele foi preso. Mas a partir dali, ele tem dúvida no seu coração. Ele fala assim para os seus discípulos: vai lá e pergunta para aquele homem lá se ele é realmente o Messias. Será que é ele mesmo o Messias? Porque João Batista havia batizado Jesus. Olha que coisa interessante, né? João Batista havia batizado Jesus, e agora ele foi preso e fala assim: mas será que é esse mesmo Messias? Milagres estavam acontecendo, sinais estavam acontecendo, e gerou dúvida no coração de João Batista. Mas ele manda os seus discípulos chegar até Jesus, e aí Jesus vai falar algo maravilhoso. Lá para nós, irmão, Mateus capítulo 11,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Olha o que Jesus vai dizer para os discípulos de João Batista, irmãos. Versículo 2, irmão. Mateus 11, versículo 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos, a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus lhe respondendo disse: ide, anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Aleluia. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Isso é o Evangelho de Cristo, irmãos. Por quê? Ali nós vemos o quê? Ele fala para João Batista, vai lá e fala para ele que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo limpos, os surdos estão ouvindo e os mortos estão ressuscitando. Aleluia. Isso é o poder do Evangelho, irmão. Por quê? Aquele que estava cego, irmão, aquele que estava coxo, espiritualmente ele começa a andar, começa a enxergar. Aquele que estava leproso com o pecado, ele é purificado. Por quê? Aquela lepra do pecado é tirada dele. Por quê? Na cruz do Calvário ficou as nossas iniquidades ali cravadas na cruz. Por quê? Porque Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, nossos pecados. Mas ele fala que os mortos são ressuscitados. Olha o poder de Cristo em nossa vida, irmão. Quem era eu, quem era você antes de conhecermos Jesus? Nós éramos mortos. Por quê? Esse mundo que nós vivemos aqui é um grande cemitério, cheio de pessoas que estão andando por esse mundo, mortos para Deus, mas precisam reviver para o Cristo. Eles precisam morrer para o pecado. E aí nós vemos aqui Jesus falando, fala para ele que essas pessoas estão agora vivendo de verdade, aleluia. Porque esse é o poder do Evangelho, esse é o poder de Deus. Aleluia. Então, nós vemos que é anunciado que as boas novas do Evangelho do Reino de Deus. Aí eu vejo Jesus começando o seu ministério e de repente ele fala com uma pessoa, ele encontra com uma pessoa, Filipe, ele chega para o irmão, né? Isso há algum tempinho atrás, ele chega para o Nael e fala: seu Nael, encontramos o Messias. E aí o Nael chega para Filipe e fala: mas porventura pode vir uma coisa boa de Nazaré? Aí que Filipe fala para ele: vem e vê. Aleluia. Isso aconteceu há 2000 e poucos anos atrás. E nós vemos o que? Agora ele falando para Filipe. Filipe falando para Nael, Nael, conjecturando nosso irmão aqui, né? Então nós vemos o que? Vem e vê. Vem e prova, vem experimenta, vem sente. Por quê? A partir do momento que você ouvir falar somente, isso não vai mudar a tua vida. Mas a partir do momento que você vê com os olhos da fé, a partir do momento que você sente, que você ouve ele falar no teu coração, teu coração vai se pulsar mais forte. Por quê? Porque ele está falando contigo, irmão. Você está vendo com os olhos da fé aquele que morreu na cruz para te salvar, aleluia. E Natanael vai lá e ele vê Jesus. Ele prova de Jesus, ele sente Jesus, e Jesus fala com ele, e aí ele se comove, e ele se lança aos pés de Jesus. Por quê? Porque ele viu, os olhos viram aquele que é o Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas irmãos, a quem foi pregado a primeira vez o Evangelho? A quem foi? A Abraão. Abraão foi o primeiro homem a ser pregado o Evangelho para ele. Por quê? Porque ele disse assim, Deus falando com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. E todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão, porque Abraão representa o pai da fé. Então nós vemos que em Abraão, representando Cristo, são benditas todas as nações da terra. Por quê? A promessa que foi feita a Abraão que viria um descendente, e esse descendente chama-se Jesus. Então o Evangelho, irmão, é a pregação daquele Jesus que foi morto, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, está entre nós hoje. Aleluia. Mas a pregação do Evangelho, irmãos, é simples. Ela não precisa enfeitar o pavão, não precisa de muita coisa. Porque Pedro, quando recebe o poder do Espírito Santo de Pentecostes, o que ele faz? Ele prega Jesus que morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a pregação do Evangelho. Abre primeiro, irmão, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que Paulo pregava, irmãos. Olha como que é simples, irmão, mas ao mesmo tempo é profundo. Olha como que é simples, mas ao mesmo tempo é restaurador, é regenerador, é justificador. 5, versículo 1 ao versículo 4, irmão. A palavra de Deus, ela diz assim: irmãos, venho lembrar
os evangelhos que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vos entreguei, a menos que tenhais crido em vão. E nós não cremos em vão. Por quê? Porque a pregação de Cristo em nós, ela transforma. Mas olha o que diz aí depois: antes de tudo eu vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Isso é a pregação do Evangelho, irmãos. A pregação do Evangelho, irmãos, a pregação do Evangelho não é a pregação da igreja sobre Deus, é a pregação de Deus sobre a salvação da igreja. Não é os feitos da igreja, mas é o feito de Deus por nós. Por quê? Porque Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então nós vemos que o Evangelho não é aquilo que a igreja prega sobre Deus, mas é aquilo que Deus ele revela para nós sobre a salvação eterna. Falar sobre Deus é importante, sim. Nós falamos aqui do Evangelho, sim. Falamos do poder de Deus, falamos. Mas imagina Deus falando conosco agora. Ele falando, está vendo? Esse é o poder que eu vos dou. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aleluia. Então nós vemos isso, irmãos. Mas nós vemos que o Evangelho, irmãos, ele vai ressuscitando vidas para o reino. Então nós vemos que Deus está pedindo para nós hoje uma restauração. Ele está pedindo para nós um relacionamento mais profundo, mais íntimo, de relacionamento de intimidade, irmãos. Quando a gente vem na igreja, eu até estava falando esses dias, pastor, que a gente vem para cultuar a Deus, você veio para adorar a Deus, você veio para prestar um culto a Deus, adorar a Deus, mas também para receber algo de Deus. E receba o poder de Deus, porque o poder de Deus na tua vida, ele vai fazer com que você consiga ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Esse é o poder restaurador de Deus, aleluia. Então, nós vemos que muitas pessoas hoje não têm corrido atrás do avivamento. O que é o avivamento? O avivamento é uma chama que muitas vezes ocorre dentro de nós, a qual nós ficamos mais acesos, mais cheios da chama de Deus. Mas eu achei uma coisa interessante no Marquinhos esses dias, que o Luiz Hermínio falou. Ele falou assim que não adianta a gente correr atrás do avivamento, sabe por quê? A gente tem que caminhar com o avivador. Se você não caminhar com o avivador, você nunca vai ter o avivamento. Por quê? O avivamento é você estar entrando no teu quarto, fechando a porta e orando ao teu Pai que está em secreto, que ouve em secreto. E Ele te responderá. Ele vai ter um relacionamento contigo. Isso é importante. Então nós vemos que o Evangelho é isso, irmãos. Então a palavra de Deus fala que a lei e os profetas duraram até João. Ou seja, a lei e os profetas profetizaram até João. Lá em Mateus fala isso. Então, profetizaram até João por quê? Porque agora chegou o tempo. Chegou o tempo de restauração à casa de Deus. E a casa de Deus somos nós. Nós precisamos de restauração todos os dias, de renovo, de purificação, de transformação. Mas aí eu vejo uma parábola que até o Marquinhos e o irmão Paulinho estavam comentando esses dias sobre o filho pródigo. É uma parábola fantástica, muito profunda, irmãos. Sabe por quê? O filho pródigo, ele chega para o pai, ele pede a herança. E naquela época, pedir herança para o pai, irmão, é a mesma coisa de falar assim, ó pai, eu quero que o senhor morra, porque eu quero receber o que é meu. Era a mesma coisa de desejar ao pai que o pai morresse. E aí ele pede herança, e o pai nega. Não, por que o pai não nega? Porque o pai sabe todas as coisas. Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos, mas ele dá herança para o filho. E aí o que acontece? O filho vai, ele gasta tudo que ele tinha recebido. E depois que acaba aquilo, ele se encontra numa situação difícil. Então, o que nós temos que entender é o quê? Que muitas vezes Deus ele nos dá liberdade. Essa liberdade Ele nos dá por quê? Porque nós somos livres para fazermos o que quisermos. Mas essa liberdade, ela não pode dar ocasião ao pecado, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Não useis da liberdade que Cristo nos libertou para dar ocasião à carne, ao pecado. Por quê? Porque senão você vai ser o quê? Um rebelde. Você vai sair lá fora, você vai esbanjar tudo aquilo que você tinha com Deus e de repente você vai se encontrar numa situação onde, igual foi falado aqui de Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas o que ele fez? Ele jogou fora por um momento aquilo que Deus tinha dado para ele. Mas quando ele se arrepende, ele volta para a casa do pai, aleluia. E aqui nós vemos o filho mais novo saindo de casa, ele deseja comer aquilo que os porcos comiam, mas de repente ele fala assim, puxa vida, eu estou aqui nessa situação, os trabalhadores do meu pai têm que comer, eu acho que eu vou voltar para a casa do meu pai, vou falar para ele, pai, fiquei contra os céus, fiquei contra ti, e que o Senhor receba eu, porque eu não sou digno mais de ser teu filho, mas que o Senhor me receba como um trabalhador do Senhor, porque
que pelo menos assim eu vou ter o que comer. Aí o filho mais novo, ele volta para casa. Mas ele volta porque ele amava o pai? Não, ele volta porque estava com necessidade. Quantos de nós viemos à igreja porque nós estamos passando uma necessidade? Quantos de nós estamos lá fora e viemos à igreja porque precisamos de algo? Quantos de nós voltamos para a casa do Senhor hoje, para a casa do Pai, para que Deus restaure algo em nossa vida que nós perdemos por conta das nossas transgressões, dos nossos próprios erros? Agora o filho mais novo, ele volta para a casa do pai, pensando já naquilo que ele podia receber do pai. Só que olha o que o pai faz. O pai vê o filho lá de longe, pastor. Ele larga tudo, ele corre em direção ao filho, ele abraça o filho, ele beija o filho. Então muitos de nós estamos aqui hoje, sabe por quê? Porque você foi abraçado pelo pai. Você foi abraçado pelo pai. Você às vezes veio buscando algo material, algo terreno, mas de repente o pai foi ao teu encontro e te abraçou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A garganta está falhando. Aleluia. Então, irmãos, nós estamos aqui hoje porque o Pai nos abraçou e Ele nos dá algo maravilhoso. Ele coloca o quê? Ele coloca um anel no dedo do filho, Ele manda matar um novilho cevado, Ele coloca uma roupa nova, Ele coloca uma sandália nos teus pés. E isso é transformador, porque o anel representa a aliança, a roupa representa as vestes brancas, resplandecentes que Ele nos dá. Os calçados são, como diz lá em Efésios capítulo 6, é os calçados da preparação do Evangelho da Paz, onde você vai ter agora a oportunidade de ir e pregar o Evangelho àqueles que estão à tua volta, onde você estiver. Então nós vemos que nós somos transformados pelo poder e pelo amor do Pai. Isso é o Evangelho de Cristo. E aí nós vemos que o filho mais velho, olhando tudo aquilo lá, ele começa a comentar com seus amigos: puxa vida, o que está acontecendo lá? Parece que está tendo uma festa lá na casa do pai. Meu pai nunca deu festa nenhuma, assim, por que está tendo festa lá? De repente ele fala: se é que teu irmão mais novo, ele voltou para casa. E aquele irmão mais velho se entristece. Ele se entristece e ele fala com o pai: ô pai, eu estou tanto tempo com o senhor aqui, eu sirvo o senhor em tudo, e tudo eu sou obediente. O senhor nunca matou um cabrito, meu pai, para me alegar com meus amigos. E agora esse filho rebelde voltou, e o senhor se alegra, faz uma festa para ele. O senhor mata um novilho cevado para ele, pai. E aí o pai fala: filho, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é seu. Agora esse filho teu, teu irmão está perdido, ele voltou. Então nós temos que se alegrar com isso. O que esse filho mais velho representa, irmão? O religioso, o fariseu. Porque Jesus sempre combatia o farisaísmo, o religioso. Por quê? Porque o religioso muitas vezes não se alegra com aquele que estava lá fora, está voltando. Então nós temos que alegrar com aquele que está lá fora e está voltando para a casa do Pai, irmãos. Por quê? Porque Jesus abraça a todos. Então nós vemos que nesse contexto o pai se alegra com o filho, mas o pai também, ele tem algo maravilhoso para nos dar. Ele nos dá a salvação eterna, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Então, irmãos, o que é o Evangelho, irmão? O Evangelho é algo mais genuíno que a gente pode ter. Por quê? Porque é algo tão fantástico. Que pai que é esse, irmãos? Que pai que é esse? Que tem a coragem de, mesmo o filho se rebelando contra ele, nós se rebelamos contra Deus muitas vezes nós falhamos com pensamentos, irmãos, nós falhamos com atitudes, nós falhamos muitas vezes quando a gente fala algo, quando a gente ofende alguém, mas o Pai quer que nós tenhamos o que? O arrependimento sincero. Nós possamos chegar para ele: Pai, eu peguei contra o céu, eu peguei contra ti, Senhor meu Deus, e eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. E o Pai te recebe de braços abertos. Esse é o poder do Evangelho, aleluia. Então o Evangelho é o escândalo do Pai, irmãos. Olha que coisa fantástica, o Evangelho é o escândalo do Pai. Porque imagina uma coisa totalmente lógica, né? A pessoa que estava perdido, estava totalmente desagradando a Deus, fazendo tudo aquilo que Deus não agradava, e agora de repente ele chega e o Pai abraça ele. O Pai abraça ele e fala: vem meu filho, porque agora você vai pertencer à minha casa novamente, você vai pertencer ao meu reino novamente, agora tudo que é meu é teu. Então que nós possamos estar fazendo o quê? Gastando aquilo que Deus nos deu, irmão, para que nós possamos estar vivendo essa terra aqui, agradando ao Senhor. Tudo aquilo que Ele nos dá, irmão, é o quê? É poder, é autoridade para vencermos o pecado, para vencermos o mundo, para vencermos nós mesmos. O filho mais velho, ele coloca uma situação ali, que ele fala assim, que, ó pai, eu tenho guardado, Senhor, eu tenho guardado tudo que o Senhor tem mandado estar fazendo. É igual o jovem rico estava ali, ele chega para Jesus e fala o quê? Bom mestre, o que eu tenho que fazer para me herdar a vida eterna? Jesus fala: vai e guarda os mandamentos. Mas daí ele fala assim: Jesus,
Mas o jovem fala assim para Jesus: eu tenho guardado desde a minha mocidade os mandamentos. Mas, e aí Jesus fala: então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Naquele momento ele provou que realmente ele não amava o Pai de verdade, que ele não amava Cristo de verdade. Por quê? Porque ele mostrou que ele estava pegado naquilo que era material, terreno. Mas a partir do momento que ele desprende daquilo lá, se ele tivesse desprendido, ele ia caminhar com Jesus e Deus não ia tirar as coisas dele. Ele ia continuar tendo seus bens, só que ele ia usar as coisas que ele tinha em benefício ao seu próximo. Ele ia abençoar os outros com aquilo. Por quê? Porque quando você tem algo, você está no reino, você não quer só para si mesmo, você quer para compartilhar com Deus, irmãos. Então nós vemos que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa começar a enxergar o reino, irmãos. O reino de Deus está entre nós. Então que nós possamos essa noite estar meditando, irmãos, que o Evangelho, né, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também depois dos gregos. Então nós temos que entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação eterna. Porque se nós estamos aqui nessa terra com um propósito, e qual é o propósito? Sermos adoradores, servir ao Senhor na casa, servir ao Senhor no trabalho, servir ao Senhor na igreja, servir ao Senhor onde a gente pisar por os pés. Por quê? Porque nós vamos fazer o quê? Fazer a vontade do Pai. E quando você faz a vontade do Pai, você se enche. Você pode passar o dia todo trabalhando, cheio de problema, mas fala do amor de Jesus para alguém para você ver como que aquilo é restaurado na sua vida. Você é restaurado por quê? Porque você compartilhou Deus, você compartilhou Jesus. Porque Jesus, ele chama a gente com relacionamento, irmãos. Ele não chama a gente para conhecer sobre o Evangelho. Conhecer sobre o Evangelho, você conhece de ouvir uma pregação, você conhece o Evangelho por ouvir um vídeo no YouTube, você conhece de várias formas sobre o Evangelho, mas e conhecer o Evangelho? Conhecer o Evangelho é conhecer o poder de Deus. É isso que é conhecer o Evangelho, é relacionamento. Aleluia. Então, irmãos, nessa noite nós possamos estar conectados com esse Deus, que os céus fechados se abram, que o reino venha mover, que nós possamos realmente estar ligados com o Senhor. E eu trouxe um vídeo aí, eu vou passar por Mondu, hoje eu vou passar bem cedo para o pastor, e eu quero que o Mondu solte esse vídeo para nós, porque isso aí é o que é a mensagem do Evangelho para nós, tá bom? Nós possamos estar conectados com Deus, e que essa mensagem do Evangelho, quando nós vamos ver agora, isso é real, isso é o que transforma. Por quê? Esse é o poder de Deus para nós, amém? Pode soltar, se quiser apagar a luz, irmão, para ficar melhor para ver. Isso é o poder do Evangelho, irmãos. Presta atenção nesse vídeo. Olha isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É isso que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Vós quereis que eu me pregue. Vós assim, sou Jesus, chamado o Messias. Ele não é. O Messias é um impostor, um blasfemador. Liberta Barrabás. Se eu disse algo mal, mostra, não acredite. Meu coração está pronto, Pai. Meu coração está pronto. Mas se falei bem, por que me atacas? O que queres que eu faça? Com Jesus, o Nazareno? Crucifica! Gosta disso? Gosta de vocês? Eu vou dar a então. E depois vou deixar comigo. Ouvistes o que foi dito? Esse é o amor de Deus por nós, irmãos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não é ele o profeta que vós recebestes com festas há 5 dias? E agora pedis a morte dele? Eis o homem! O que mais quereis?
os que vos perseguem. Olhai para ele, o rei dos reis. Ave, rei dos reis. Ave. Pois se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Eu sou teu servo, Pai. Eu sou teu servo e filho da tua serva. Eu estou aqui. Não chega! As ordens eram para castigar esse homem. Não para fuzilá-lo até a morte. Aquele que vive pela espada morrerá pela espada. Se eles me perseguiram, vos perseguirão. Não deveis temer. Virá o Consolador, que revelará a verdade sobre Deus, enviado pelo Pai. Nenhum homem suporta tal fardo. Devo dizer, é pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Ninguém, jamais. Não. Nunca. Sois meus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse. O de dar a vida pelos amigos. Amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Assim, amai-vos. Tomai e comei, pois este é o meu corpo. Entrego a vós. Tomai e bebei. Este é meu sangue, da nova aliança que é dada por vós e por muitos pelo perdão dos pecados. Tomai. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Nós merecemos isso, gestas! Mas ele não. Eu pequei. Minha punição é bem justa. Terias todos os motivos para me condenar. Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ah, oh Deus! Por que me abandonaste? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Deveis acreditar em mim. Pois vós sabeis que eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e autoridade para retomá-lo. Este mandamento recebi de meu Pai. Esse é o amor de Deus, irmãos. Esse é o Evangelho de Deus. Isso é a pregação do Evangelho que salva. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, irmão. Então vamos abrir nosso coração, irmão. Vamos abrir o que ele passou na cruz do Calvário, irmão. Ninguém de nós podia nos passar. Mas ele morreu no meu e no seu lugar por conta dos nossos pecados. Que nós possamos ser transformados, regenerados. Que haja arrependimento, que haja relacionamento, que haja mudança em nossas vidas, meus irmãos. Aleluia. Para que nós possamos viver realmente intimidade com Ele, porque foi por amor que Ele se entregou, foi por amor que Ele foi crucificado, foi por amor que Ele foi coroado com a coroa de espinho, mas agora nós somos restaurados. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que Ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Nós possamos viver essa vida, irmãos, porque foi por amor que Jesus fez tudo isso. Ele se despojou da sua glória, que estava à direita do Pai, ele veio para essa terra. A palavra de Deus diz assim, que mesmo sendo em forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se fez homem para morrer no meu e no seu lugar. Isso é a pregação do Evangelho, irmão. Não é para coisa terrena, mas é para as coisas do reino de Deus. As coisas terrenas compõem aquilo que a gente já tem no reino. Aleluia. Nós possamos viver, irmãos, essa experiência. Aleluia. Que esse amor de Deus esteja conosco todos os dias. Nós não nos esqueçamos daquilo que Ele fez, porque aqueles açoites ali foi que era para ser nosso. Era para ser meu e seu aqueles açoites ali, mas Ele levou na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Então não há enfermidade, não há nada que pode ficar entre nós. Por quê? Porque Ele cura nossas vidas espiritualmente. E se você está passando por um processo difícil na sua vida, irmão, creia no poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus, é o poder restaurador. Ele não somente restaura a nossa alma, mas Ele restaura a nossa vida, o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família. Ele restaura o todo. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. Ele é o El Shaddai, Ele é o Eu Sou de Deus. Aleluia. Então que nós possamos realmente olhar para isso e nunca se esquecer daquilo que Ele fez por nós. Então que nós possamos estar o tempo todo de braços abertos, dizendo aqui: Senhor, eis-nos aqui. Estamos aqui para te servir, Senhor. Estamos aqui para te honrar, para agradar e fazer a tua vontade. Amém, meus irmãos? Se coloquem de pé, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração para que nós possamos ser gratos a esse Deus, irmãos. A esse Deus maravilhoso que nos amou, que Ele nos deu para nós essa vida eterna que está conosco. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós entendemos o Teu amor, a Tua bondade, o Teu Evangelho, ó Pai. Que nós possamos estar olhando, meu Deus, vivendo uma experiência real contigo, ó Pai. Tira de nós tudo aquilo que não presta, perceba que tem faltado, ó Pai. Vai limpando nosso coração, nossa mente, purifica nossa alma, meu Pai. Para que nós possamos buscar, meu Deus, sempre a Tua presença, uma intimidade, um relacionamento contigo, ó Pai. Porque esse amor foi tão maravilhoso, que o Senhor enviou o Filho amado, e Ele se colocou à disposição de estar vindo nessa terra para morrer por nós que somos pecadores. Pai amado, Pai querido, e nessa noite nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor, meu Deus, porque é que nós fazemos em memória de Ti, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós, e que haja cura, meu Deus, que haja transformação, que haja avivamento, fortalecimento e renovo, Pai, entre nós, que nós possamos nessa noite estar se alimentando, Pai, fortemente, meu Deus, da Tua presença, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha por em nós, Pai, que nós possamos fazer aquilo, meu Deus, que é para a memória do Senhor, porque um dia nós vamos sentar na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, meu Pai, aleluia, e que assim nós possamos estar cada vez mais, meu Pai, se alimentando não só nesse momento do pão, do sangue, do vinho, meu Pai, mas que nós possamos comer do pão todos os dias da nossa vida, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, aleluia, e assim nós te agradecemos, meu Pai, por mais um momento especial de estarmos aqui na comunhão contigo e com os nossos irmãos, meu Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. As palmas para o Senhor Jesus.